Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a atual situação a qual estamos passando, uma situação complicada, uma situação bastante difícil, mas que mesmo em situações difíceis como essa, nós podemos aprender alguma coisa. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então espera aí que já que eu volto. Aproveita pessoal, se inscreve no nosso canal, curta nossas redes sociais e compartilhe o vídeo para ajudar a divulgar o nosso trabalho. O momento realmente não é dos melhores, tudo parado, uma incerteza muito grande sobre o futuro, uma outra retração da economia está por vir e realmente isso não é nada bom. Mas se a gente fizer uma pesquisa recente, não precisa nem ser muito aprofundada não, uma pesquisa básica, nós vamos ver que esses tempos de crise, eles são basicamente comuns na nossa economia, no nosso país, no nosso dia a dia. Em geral, ou é uma crise econômica, ou é uma crise de políticas internas, ou essa pandemia, enfim, as crises elas são comuns, mas como nós falamos no início do vídeo, o problema não são as crises acontecerem, e sim como nós lidamos com a crise, não somente nós como pessoas, as empresas também, como que as empresas elas lidam, como elas tratam as crises. Esse é o assunto principal do vídeo. E como eu disse, não só no âmbito empresarial, mas no âmbito pessoal. O que a gente pode trabalhar isso aí? E uma coisa que eu vou dizer que se aplica a todas as pessoas, todas as empresas, nós precisamos rever o nosso mindset. É óbvio que as crises, os problemas que surgem, eles nos trazem muitas consequências negativas. E nós precisamos atacar, nós precisamos resolver esses problemas para que eles não virem o efeito bola de neve que a gente diz. Um efeito vai surgindo outro e chega uma hora que a gente não dá conta mais. Então precisamos sim atacar os problemas e resolvê-los e solucioná-los. Mas só que todo esse momento difícil, eles nos trazem muitas oportunidades de aprendizado. E é isso que nós precisamos voltar à nossa mente, à nossa mentalidade. O que nós podemos aprender com momentos assim? Por exemplo, na teoria, todo mundo deveria trabalhar não só com o plano A, que está em atividade, mas o plano B, o plano C, para eventuais problemas que surgem e tiram o nosso plano A dos trilhos. Mas o que acontece na prática é muito diferente. Nós não trabalhamos com o plano B e o plano C engatilhado. A gente trabalha só com o plano A. E isso é muito comum no nosso dia a dia. E o que é errado. Porque se tivéssemos um plano B e um plano C sempre engatilhado, quando o plano A saísse dos trilhos, nós já teríamos uma solução prévia do que poderíamos fazer para que nós não agíssemos de forma reativa. Muitas vezes até com treinamento, muitas vezes até simulando algumas coisas, que é o pessoal, um exemplo é o pessoal da brigada de incêndio. Eles fazem treinamento, eles simulam aquela situação para quando, caso aconteça a situação, eles já estão preparados. E nas empresas a gente não precisa esperar acontecer a crise, a gente não precisa esperar acontecer algo ruim para agir. A gente já pode planejar isso aí com antecedência e criar os planos B e C para que quando aconteça, nós estamos preparados para agir com aquele problema. E não vamos ficar tão apavorado, tão desesperado porque a gente não sabe o que fazer. Por quê? Porque nós agimos preventivamente. Nós simulamos aquele acontecimento, lógico, não na sua totalidade, porque a gente não tem como prever, mas com certeza a gente vai estar melhor preparado para agir em situações de incerteza. E um outro fato bastante comum que está acontecendo nesse período e que dificilmente seria notado se a gente tivesse, se o mercado tivesse normal, se tivesse tudo na sua normalidade, é a quantidade de pessoas trabalhando em home office. O home office ele já é uma prática bastante difundida nas empresas que estão surgindo atualmente, principalmente as startups, a grande maioria delas já trabalha com home office. Só que muitas empresas não trabalhavam com essa prática, elas eram muito céticas em relação a isso. Mas devido à urgência, devido à necessidade, elas foram obrigadas a trabalhar dessa forma. E acredito que muitas delas vão trabalhar o home office como até estratégia de negócio. E aposto com vocês que muitas vão fazer do home office uma prática permanente dos seus negócios, porque elas viram através de uma crise
de um problema que surgiu, que elas podem sim trabalhar em home office e que os resultados não vão ser afetados. Muitas vezes, até pelo contrário do que muitas pessoas pensam, os resultados vão ser muito mais satisfatórios do que se trabalhar dentro de um escritório. Então é isso, pessoal. Se nós mudarmos o nosso mindset, o nosso modo de pensar e sempre procurar o que nós podemos aprender, o que lição que nós podemos tirar de todas as situações. Como eu disse, essas situações de crise, de problemas, elas são riquíssimas em lições que nós podemos tirar para próximos problemas, eventuais problemas que surjam no decorrer do nosso caminho, tá? Só que a prática nossa é não trabalhar com esse mindset. A prática nossa é resolver o problema pontual e deixar para lá. Problema resolvido dá lugar para outro, muitas pessoas pensam. Mas o problema resolvido, ele dá lugar para outro, mas ele também pode ser uma lição aprendida, não só um problema resolvido. Então é esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento que nós temos que aplicar no nosso dia a dia e torná-lo um hábito. De tudo que está acontecendo à nossa volta, nós podemos tirar lições, nós podemos tirar coisas positivas desses acontecimentos. E na crise, como eu disse, elas são oportunidades riquíssimas da gente aprender sempre mais e estar sempre melhor preparado para as próximas que virão. Porque se a gente está achando que não vai vir outras crises, a gente está muito enganado. Como eu disse, se a gente pegar um histórico aí recente, a gente está sempre numa montanha russa. Hora a gente está bem, hora a gente está mal, hora a gente está bem. E assim é o mercado e assim é a vida em geral. Certo, pessoal? Então esse é o recado, esse é o papo que eu queria bater com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu disse, se gostaram, eu peço que compartilhem aí e ajude a divulgar o nosso trabalho. Tá certo? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.